Sou babaca por recusar deixar nossos amigos se juntarem às nossas férias? Vou tentar resumir uma longa história. Somos um casal na casa dos 30 anos e nossa filha tem 4 anos. Ela é uma ótima criança, mas também nos esforçamos muito para educá-la de uma maneira específica, quase nada de tela na maioria dos dias, acostumar ela a passar bastante tempo ao ar livre, ler bastante e ter hobbies. Ela já fez trilhas e acampou com a gente, o que deu trabalho para acostumar. Começamos incentivando as caminhadas como família e ela realmente se sai muito bem nessas aventuras. Claro, ela é criança, então tem choros e birras, mas no geral ela consegue participar. Decidimos que neste verão queremos fazer uma viagem internacional para um destino conhecido por atividades ao ar livre. Eu estava contando sobre essa viagem para uma amiga que tem um filho de 6 anos. Essa amiga faz parte da minha vida há quase 20 anos, é uma pessoa boa, e o filho dela é um menino querido. Minha amiga ficou imediatamente animada com os planos. Então, ela começou a falar como seria ótimo se ela pudesse ir com a família dela. Eu disse que era uma viagem mais em família mesmo, só nossa, e que já tínhamos praticamente tudo planejado, então não dava para incluir eles. Ela me disse que ainda poderíamos cancelar nossa hospedagem e ir juntos. Quando eu disse não, ela falou que não teria problema, que eles poderiam reservar por conta própria. Eu definitivamente não quero ir com ela e com a família dela. O filho de 6 anos dela não está acostumado a fazer caminhadas e passar tempo ao ar livre, vai ser uma viagem muito difícil para ele. Além disso, minha amiga costuma pedir ao nosso grupo para ajustar as atividades para algo voltado para crianças se ela não conseguir encontrar uma babá. O que é legal quando é algo por perto, mas não combina com a maneira como eu quero viajar, porque eu já sei que o filho dela não vai se dar bem com as atividades que escolhemos. Sendo bem egoísta, o filho dela também tem muito mais tempo de tela e acaba conseguindo o que quer depois de fazer birra, o que complica a nossa rotina depois que as crianças passam muito tempo juntas. Eu disse de forma gentil que queremos fazer coisas que provavelmente não seriam muito divertidas para o filho dela, e ela disse que tem certeza de que ele vai se sair bem, mas que a gente poderia adaptar se fosse preciso. Nessa hora, eu disse a ela que não vou ajustar nada, é nossa viagem, é uma grande despesa, e eu e meu marido queremos fazer o que já planejamos. Falei que, se ela decidir ir na mesma época, ela pode fazer o que quiser, mas a gente não vai se encontrar lá, a não ser que seja exatamente algo que já esteja nos nossos planos ou que combine com o que nossa família precisa. Ela ficou chateada, disse que eu não quero transformar isso numa experiência legal para as crianças e que estou dizendo não para criar boas memórias juntos. Comentou que tem ótimas lembranças de uma viagem que a família dela fez com amigos quando ela era criança, e que queria proporcionar isso pro filho dela também. Então, sou a babaca? Opinião do Reddit: não é a babaca. Parabéns por manter sua posição. A suposição da sua amiga de que vocês duas tinham os mesmos desejos estava errada, e ela é a única que tem que lidar com isso. Aproveite sua viagem em família. Sou babaca por perguntar o endereço? Contextualizando, sou casado há 13 anos e a família da minha esposa sempre foi muito intrometida. Por exemplo, sempre que nós trocávamos de carro, perguntavam o valor da parcela. Ou quando havia troca de emprego, perguntavam o valor do salário. Até aí tudo bem. Respondia de forma genérica, dá para pagar, ou, paga as contas, e vida que segue. Tem uma prima da minha esposa em específico que é muito inconveniente. Todos falam que é o jeito dela, mas para mim, é apenas uma máscara para ser babaca e não ter retaliações. Essa eu sempre devolvi com ironia ácida. O fato é, sempre tive barba relativamente grande. Ontem decidi cortar no número 1, e fui para um evento na casa de um familiar da minha esposa. Chegando lá, algumas pessoas comentaram, o que é normal. Mas a dita cuja começou a rir e falar que ficou horrível, que não deveria ter feito isso, tudo em tom de escárnio mesmo. Apenas fiquei em silêncio, sério, e segundos depois, rolou o seguinte diálogo. Perguntei, qual endereço? Ela respondeu, endereço, que endereço? Eu disse, ué, para eu mandar minhas contas. Para você se importar tanto com a minha vida só pode tá pagando minhas contas. Depois disso, ficou um silêncio mortal.
Confesso que ri muito por dentro. Alguns namorados e casados agregados à família vieram me parabenizar por ter colocado ela em seu devido lugar. Mas minha esposa disse que fui babaca, afinal é só o jeito dela. Senhoras e senhores, sou babaca por perguntar o endereço? Opinião do Reddit: não é o babaca. Odeio o pano sendo passado por anos por ser o jeito dela. Toda família tem alguém sonso assim. Se eu fosse você, ainda responderia para sua esposa, e esse é meu jeito. Sou o babaca por dizer deixa pra lá pra minha esposa e sair sozinho no meu aniversário em vez de ir no jantar chique que ela reservou? Isso já vem sendo um problema há um tempo e estourou ontem. Minha esposa é muito de planejar tudo, ela tem muita dificuldade de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Ela tem toque, por isso ela é tão focada em planejar. Se a gente vai fazer algo, ela precisa de todos os detalhes. Um tempo atrás ela perguntou o que eu queria fazer no meu aniversário. Eu ando bem cansado do trabalho, então falei que só queria ir num restaurante de rede aqui da cidade no dia. Algo tranquilo mesmo. Não queria me arrumar muito nem nada. Ela perguntou onde e que horas. Eu falei que decidiria no dia, dependendo do que eu estivesse com vontade. Talvez ir no Olive Garden, talvez pegar comida chinesa para levar. Falei várias vezes que não queria planejar nada, só deixar rolar. Basicamente, eu só queria comer o que desse vontade no dia. Essa semana ela perguntou de novo que horas, e eu disse que quando a gente chegasse em casa, tipo entre 5 horas e 6 horas, a gente podia sair. Ela ficou frustrada porque eu não dizia exatamente onde queria comer, e eu repeti várias vezes, ia depender do que eu estivesse com vontade no dia. Ela perguntou se precisava fazer reserva e eu disse que não várias vezes. A gente ia chegar lá sem reserva mesmo, numa quarta-feira, num restaurante de rede. Ela também perguntou se eu queria algo mais chique, e eu disse que não. Só queria uma noite simples. O problema foi ontem. Eu decidi que queria ir no Olive Garden. Chegar em casa, comer uns breadsticks e relaxar o resto da noite. Cheguei em casa por volta das 5 horas e minha esposa estava toda arrumada. Perguntei o porquê, e ela disse que fez uma reserva no restaurante de sushi chique na cidade. Falou que era uma surpresa e que a gente precisava sair em uns 20 minutos. Nada me pareceu tão desanimador quanto aquilo naquele momento. Eu disse que queria ir no Olive Garden. A gente começou a discutir, ela falando de todo o esforço que teve para conseguir a reserva. E eu falei que não queria nada daquilo. No fim, eu saí sozinho e fui pro Olive Garden. Quando voltei, a gente discutiu de novo. Eu sou o babaca? Opinião do Reddit: não é o babaca. Sua esposa não dedicou esse esforço por você, ela fez isso por ela mesma. Ela sabe disso, está brava apenas por não ter conseguido o que queria. Sou babaca por simplesmente parar de responder depois do primeiro date? Eu, um homem de 23 anos, conheci uma mulher de 28 anos no Tinder. A gente conversou por uns 5 dias, e pelo WhatsApp, ela parecia bem carinhosa. Me chamava de meu bem, era atenciosa, e isso me fez criar bastante expectativa. Na segunda a gente saiu. O date foi legal no sentido de conversa, comemos, conversamos bastante e eu gostei da companhia dela. Só que, pessoalmente, eu percebi que ela não curtia muito contato físico. Em um momento tentei segurar a mão dela, e ela disse que não gostava. Eu respeitei de boa. Depois do primeiro lugar, ela quis ir para outro. Na minha cabeça, seria um lugar mais reservado onde talvez rolasse um clima, mas na verdade era um boteco. Lá ela pediu cerveja, ficou bebendo e conversando bastante, e eu comecei a sentir que a forma como eu demonstro afeto e a forma como ela demonstra era bem diferente. No fim, ela disse que ia me acompanhar até o metrô. Eu sugeri acompanhar ela até a porta da casa dela, mas ela insistiu bastante que não. Quando fui me despedir com um abraço, ela perguntou se eu não ia beijar ela. Eu falei que podia ser, fomos para um lugar mais reservado e beijei ela. Eu gostei do beijo, mas quando tentei beijar de novo, ela virou o rosto e falou que já estava bom.
Depois disso ela foi embora e pediu para eu avisar quando chegasse em casa. Eu não avisei. No dia seguinte, ela me mandou mensagens de manhã e eu também não respondi mais. O motivo é que eu sou uma pessoa bem afetuosa e senti ela mais fria pessoalmente. E pensando em algo duradouro, eu não vejo muito sentido em continuar investindo numa pessoa com uma dinâmica tão diferente da minha. Mas ao mesmo tempo fico pensando se fui babaca por não responder mais. Opinião do Reddit: é o babaca. Chato demais quem não responde e some sem explicação. E o engraçado é que para uma pessoa que se diz bem afetuosa, você foi bastante insensível. A garota deve ter ficado bem mal com essa atitude.